Olá, você amigo internauta da Criativa Online, boa noite. Nós estamos de volta em mais um Conexão Criativa, entrevistas feitas à distância, trazendo pautas e conteúdos relevantes à sociedade. E na noite de hoje a gente recebe o Dr. Luciano Peixoto, urologista, para falar principalmente da campanha Novembro Azul e o cuidado com a saúde dos homens, né? Precauções, prevenção e diagnóstico precoce de doenças relacionadas aos homens. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, mais uma vez na Criativa Online. Boa noite, Vanildo. Boa noite a todos os internautas da Criativa Online. Boa noite. Estou escutando bem aqui, falhou um pouco, mas falar da campanha Novembro Azul, nós estamos no dia 12 de outubro, 12 de novembro, aliás. É uma campanha que acontece todos os anos, né, doutor? Uma campanha, inclusive, que é a tua especialidade, cuidar da saúde dos homens. A urologia, por exemplo, é do trato urinário, né, de homens e mulheres, sistema reprodutor dos homens. Fala um pouco dessa importância de se fazer a campanha e dos homens também estarem se cuidando durante todo o ano, mas principalmente neste mês de novembro. Boa noite novamente. Acho que não sei se o pessoal e os internautas me ouviram. A campanha Novembro Azul é de suma importância, né, porque ela chama a atenção à saúde dos homens, né, e nós sabemos que os homens são extremamente descuidados com a saúde. Nós sabemos que os homens morrem mais cedo que as mulheres, não só pelo descuido com a saúde, mas também por causas externas. Mas a campanha começou na Austrália em 2003 e no Brasil ela foi preconizada pelo Instituto Lado a Lado pela Vida no ano de 2008. Depois disso, várias instituições, né, privadas, instituições públicas, né, a Sociedade Brasileira de Urologia, da qual faço parte e que está fomentando muito esse ano aqui na Bahia a campanha Novembro Azul, vem realmente chamar a atenção para a importância da saúde do homem. E é focado muito na urologia por causa das patologias que são extremamente importantes e são extremamente frequentes na urologia, principalmente o câncer de próstata, que é o segundo câncer mais comum e a segunda causa de morte por câncer no homem. Muito bem. Primeira pergunta, doutor. Qual a hora que o homem, deve procurar um médico especialista, né? Claro, quando se trata de câncer de próstata, tem uma idade específica, principalmente para as pessoas estarem fazendo os exames periodicamente, né? Qual o momento que o homem deve procurar um especialista? Com certeza, Vanildo. O homem deve procurar, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, a partir dos 45 anos, aqueles que têm doença na família, né? Que tem pai, tem algum irmão, tio, um parente muito próximo, de primeiro grau, que tenha câncer de próstata. Esse homem ele tem que ter um cuidado maior com a saúde, tem que começar aos 45 anos. E no Brasil, como um todo, é preconizado que a partir dos 50, aqueles homens que não têm história familiar. Porém, nós temos um particular aqui no estado da Bahia, que nós temos muito na nossa constituição, né, genética, muitos afrodescendentes. E nós sabemos que o câncer de próstata ele é mais frequente e biologicamente mais fatal nas pessoas de cor negra. Então é mais prudente aqui na Bahia, tanto os homens que têm história na família, como aqueles que não têm, começar a partir dos 45 anos, é que eu preconizo para meus pacientes. A partir dos 45 anos, todos devem procurar fazer seus exames de PSA e o exame de toque. Bom, tem uma pergunta aqui de um internauta que está participando nesse momento aqui com a gente, que pergunta o seguinte: o homem que tem problema de câncer de próstata causa impotência sexual também, ou não há esse sintoma, doutor? O câncer em si, na grande maioria das vezes, a não ser que seja um câncer muito invasivo, muito agressivo,
que esteja acabando atingindo os nervos, né, o nervo pudendo, que é o nervo responsável pela ereção, na grande maioria das vezes o câncer em si, ele não causa nenhum problema de impotência. O que causa o problema de impotência é o tratamento para o câncer de próstata. Tanto a radioterapia como a cirurgia, que é a prostatectomia radical, pode trazer sequelas de disfunção erétil para os pacientes que são submetidos a esse tipo de tratamento. Bom, tem outra pergunta aqui de outro internauta. Fatores de risco, doutor. Quais são os fatores de risco para que as pessoas possam ficar mais atentas com relação ao câncer? Os fatores de risco mais importantes, a idade, né? Quanto mais se envelhece, mais o câncer é presente, mais frequente. A história familiar, né? Se temos uma família que tem vários entes próximos, de primeiro grau, que tenha câncer de próstata, esse paciente ele tem que estar mais atento. E aqueles pacientes afrodescendentes, né, da raça negra, porque esses pacientes também, nós sabemos que em todo mundo, esses pacientes eles têm uma frequência bem maior e uma agressividade bem maior do câncer. Então, são os 3 fatores de risco principais: a idade, a raça e o fator genético familiar. Muito bem. Informações aqui no Ministério da Saúde, de acordo com o ano do ano de 2019, diariamente 42 homens, pelo menos, morrem em decorrência do câncer de próstata. É um número muito alto, por isso requer muita atenção de todos os homens. Há uma relação, até o momento, de Covid com o câncer de próstata? Já tem estudado isso na urologia, doutor? Não, até o momento não existe assim nenhuma evidência de que o Covid possa precipitar um fator de risco. Eu acredito que isso não vai acontecer, mas temos que esperar, dar tempo ao tempo, né? Porque isso às vezes só é descoberto depois de muitos anos, mas até o momento não tem essa evidência e também eu acredito que isso não vai acontecer no futuro, mas temos que esperar. Pronto. Para o homem se cuidar, é claro que tem que fazer os exames. E quais são os principais exames a serem feitos, pelo menos anualmente, né? São vários exames importantes. A exemplo do próprio PSA, né? A princípio é o PSA e o exame de toque, né? Que são exames principais para a detecção precoce do câncer de próstata. Porque é muito importante a detecção precoce, porque a cura, quando o PSA está abaixo de 10, é de mais de 95% dos pacientes. Então, quase a totalidade dos pacientes são curados quando esse PSA está abaixo de 10. A partir de 10, esse número cai muito. E cada número a mais do PSA, esse número vai caindo. Então, a gente tem que detectar esse câncer precocemente. Então, a partir dos 45 anos, o paciente deve fazer o PSA, fazer o exame de toque. Talvez, se ele não tem história familiar forte, até os 50 anos ele possa fazer isso a cada 2 anos. Depois de 50, geralmente anualmente, podendo, a depender do caso e da avaliação do médico, isso até se postergar um pouco, a depender do risco daquele paciente. Mas geralmente o PSA, exame de toque. Muitas vezes o exame de toque pode ser deixado de lado. Hoje em dia, se a gente já vem acompanhando esse paciente, já fez exame de toque no início, viu que não tem nada, o PSA continua baixo, a gente pode até naquele outro ano não fazer esse exame de toque, esperar fazer depois de 2 anos ou até um pouco mais, a depender de cada caso. Mas geralmente é o exame de toque e o PSA que deve ser preconizado a partir dos 45 anos. Os outros exames, biópsias, ressonância multiparamétrica de próstata, que é um exame até mais novo, que tem sido introduzido aí uns 5 anos atrás e tem ajudado muito no diagnóstico, isso aí só nos casos que realmente tem a suspeita maior. Bom, tem um morador de Amargosa perguntando aqui pelo Facebook, é o José Nilson, com relação às pessoas da melhor idade, acima de 70 anos, o risco é grande ainda de ter o câncer de próstata ou não? O risco é menor? Quanto mais a idade vai avançando, o risco aumenta. O que acontece com a avançada idade é que nem sempre essas pessoas que vão ter câncer em idade mais avançada elas vão morrer do câncer de próstata, porque o câncer de próstata, muitas vezes, ele não é um câncer tão agressivo. Então, a pessoa que tem um câncer de próstata com 80 anos, ele vai levar aí talvez 20, 30 anos, se não for um câncer agressivo, para poder causar complicações clínicas. E muitas vezes,
esse paciente ele vai morrer de outra causa e não do câncer de próstata. Mas a idade, quanto mais vai envelhecendo, essa incidência vai aumentando. Chega a ser de 80% no paciente de 80 anos. Porém, esse paciente de 80 anos, nem sempre, se ele tiver com PSA baixo, a gente vai precisar operar. Porque esse paciente provavelmente ele vai levar, se o câncer está no início, ele vai levar tantos anos para esse câncer dar um problema nele, que talvez não seja necessário fazer uma cirurgia, a não ser que esse PSA esteja muito alto e que esse câncer já tenha se espalhado no organismo, esteja metástase em osso, metástase em fígado, pulmão. Aí a gente tem que ter uma atitude mais severa e a gente tem que realmente fazer alguma coisa por esse paciente. Mas se o paciente está com um câncer muito pequeno, muito inicial, e que ele não é tão agressivo, muitas vezes um paciente de 80 anos, a gente só faz às vezes observar, não precisa fazer nenhum tipo de tratamento. No caso das pessoas mais jovens, por exemplo, os homens de 15, 20, 30 anos até, o risco não é tão grande, mas também é necessário se cuidar, doutor? Não é assim uma recomendação para as pessoas abaixo de 45 anos de fazerem seus exames. Apesar de eu já ter visto casos de 42, 43 anos, pacientes terem câncer de pulmão, mas isso é uma exceção e a gente não deve exagerar muito nessa triagem, porque a gente pode começar a fazer diagnóstico de tumores que são inofensivos e causar sequelas para os pacientes, então quando o paciente é muito jovem. Então a gente faz a partir dos 45 anos, mas assim, abaixo dos 40 anos, o risco é muito pequeno, quase nulo realmente, de ter câncer de próstata. Então a gente não precisa fazer uma triagem nas idades mais jovens, né? Os pacientes mais jovens. Tá certo. Doutor Luciano Peixoto, urologista, atende toda a região, né? Já há muitos anos, muito experiente nessa área. Doutor Luciano, fala quais são as cidades que o senhor atende aqui na região, ou na Bahia, mas principalmente agora neste período de novembro, que é do Novembro Azul. Nós atendemos aqui a Margosa, né? Atendemos também Santo Antônio, que é o lugar que eu fico mais, né? Lá em Santo Antônio, e atendemos em Milagres, atendemos em Laje, Ubaíra, Jiquiriçá, e atendemos em Valença também, né? São as cidades que nós atendemos, né? Sempre pelo menos uma vez na semana, de 15 em 15 dias, eu estou nessas localidades fazendo meus atendimentos. Aqui em Amargosa, toda sexta-feira, em Santo Antônio, toda semana praticamente, só o dia de quarta que eu não estou lá, porque eu estou saindo para ir para outras cidades, e sexta que eu estou aqui em Amargosa. Muito bem. A urologia, que é uma especialidade do trato urinário, conforme eu falei no início, né? Não só de homens como de mulheres também, mas principalmente do sistema reprodutor dos homens. Fala um pouco dessa especialidade que também é muito importante para a saúde, doutor. O urologista ele cuida do homem e da mulher, né? Muitas vezes as pessoas pensam que o urologista só cuida de homem, porque se for num consultório acima do urologista, a gente vê lá 90% dos pacientes homens e apenas 10% de mulheres. Por que isso? Porque o homem tem a próstata e a gente cuida, além do aparelho urinário, que a gente cuida da mulher e do homem, a gente cuida também do aparelho reprodutor do homem. E o homem tem a próstata, que é realmente um órgão que dá muitos problemas, né, principalmente com a avançada idade. Então a gente cuida da parte da próstata, das vesículas seminais, né, do homem, do pênis, né, caso das disfunções eréteis. A gente cuida também das mulheres da parte de incontinência urinária, no homem e na mulher, dos tumores de bexiga do homem e da mulher, dos tumores de rim, tumores de ureter. Então, o grande carro-chefe, vamos dizer assim, de patologias é mais no homem e na próstata, mas a gente cuida também dessas outra parte aí do aparelho reprodutor do homem e do aparelho urinário do homem e da mulher. Bom, o que nós percebemos aí historicamente, culturalmente, é que os homens frequentam menos as clínicas, né, e as especialidades médicas, não só de urologia, mas outras especialidades também. Há uma resistência dos homens estarem procurando os médicos. Qual o recado do doutor Luciano para que os homens procurem, principalmente nesse período do Novembro Azul, Luciano? Aí eu tenho um recado para os homens e tenho um recado para suas esposas, as mulheres que estão do lado dele. Porque realmente o homem tem essa diferença de mortalidade maior no homem, o homem vive menos, por várias causas, mas também por não se cuidar. Mas o homem tem que pensar também nele, não pensar só no trabalho, não pensar
só nas coisas materiais, né, prover a família. Ele precisa também estar presente, ele precisa curtir seus netos, ele precisa dar o apoio aos seus filhos, então ele precisa se cuidar para viver mais. E então ele tem que deixar esse preconceito, né? O exame de toque geralmente é motivo de piada, é motivo de brincadeira, e isso acaba afastando um pouco os homens do consultório, mas isso é uma coisa que melhorou muito, então vocês aí da mídia têm ajudado muito a gente divulgar isso, a gente quebrar um pouco esse tabu, né, do homem não ir ao consultório, não ter medo do exame de toque. A gente sabe que isso aí não vai tirar pedaço de ninguém, não vai mexer na masculinidade do homem. Então a gente tem que ter esse recado do homem. Mas eu vou dar um recado especial para as mulheres. As mulheres que gostam dos seus homens, que amam seus maridos, elas devem, filhas, né, mães, esposas, elas devem pegar esse marido e realmente levá-lo para o médico, né? Porque muitas vezes é o que a gente vê, às vezes o paciente quase carregado e puxado pela orelha pelas mulheres, esposa, filhas, né? E às vezes a mãe levando como se fosse uma criança, porque ele não quer, ele não cuida da saúde. Então o recado é mais especial, acho que a mulher consegue convencer mais o homem do que ele mesmo, e para ele poder ir para o consultório e fazer esses exames e prevenir essa terrível doença que é o câncer de próstata e outras mais que a gente cuida também. A importância das mulheres na vida dos homens também para cuidar da saúde, né? Eu acho que está esclarecido as questões relacionadas ao Novembro Azul e também a especialidade de urologia. Doutor, quero agradecer pela participação, pela disponibilidade do tempo na noite de hoje. Desejar boa sorte na campanha Novembro Azul. É claro que o trabalho duplica, triplica às vezes, né, por conta da procura ainda maior. Desejar sempre boa sorte no trabalho, doutor Luciano. Eu que agradeço a oportunidade, Vanildo. Estamos sempre aqui para poder esclarecer. É o papel do médico também esclarecer, né, e chamar a atenção, né? É o papel do Novembro Azul, essa chamada de atenção, né? Chamar a atenção para o homem. Né? A gente tem várias outras doenças que também tem que ser faladas, né? Em outra oportunidade a gente pode falar. E eu quero dar um grande abraço e agradecer aí a grande audiência que você está tendo aí, os internautas. Um grande abraço a você e boa noite, Vanildo. Obrigado, boa noite. Portanto, falamos com o doutor Luciano Peixoto, urologista, batendo um papo conosco no Conexão Criativa. Boa noite a todos vocês. Encerramos, portanto, aqui mais um Conexão Criativa, trazendo entrevistas feitas à distância e não presencialmente, principalmente nesse momento de pandemia. Novembro Azul está aí e é preciso que você se cuide. Amanhã tem Criativa Notícias com Magno Bastos pela manhã, à tarde tem Iago Lázaro e eu estarei novamente amanhã às 18h30 em mais um programa direto da redação. Boa noite para você, fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite.